Daí, pessoal, duas serpentes enroladas em uma rua de 63 metros de altura movimentam-se a cada dia de acordo com o relatório de um observador. No primeiro dia, pela manhã, a serpente que está no topo desce 2/3 de 1 metro e sobe 3/5 de 1 metro. Ainda fica em repouso. À tarde, a serpente que está na base sobe 5/6 de metro e desce 3/8 de 1 metro, permanecendo em seguida em repouso. Toda noite, o observador mede a distância entre as duas e, verificando que os seus deslocamentos se repetem dia após dia, como relatado anteriormente, quantos dias são necessários para que o observador comprove o encontro das duas. Bom, então eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma serpente, que eu vou chamar... Esta serpente A, ela desce, vou colocar aqui, ó. Ela desce 2/3 de metro, desce 2/3 de metro e depois disso ela sobe um pouco, sobe 3/5 de metro. E aí eu tenho uma serpente, que eu vou chamar de serpente B, que ela, como ela está na base, né, essa serpente A, ela está no topo da torre, né? Ela está em cima, então por isso que primeiro ela desce e depois ela sobe. Já essa torre, essa outra serpente está na base da torre, né? Está embaixo. Se ela está embaixo, primeiro ela sobe. E aí que diz que ela sobe, seguindo, tá, de serpente está na, serpente que está na base, 5/6 de 1 metro, 5/6 de metro, e depois desce 3/8 aqui, ó, desce 3/8 de metro. Ok. E aí, a pergunta é quanto tempo eu necessito, né, para que essas duas serpentes se encontram. Lembrando que a torre, ela tem uma altura de 63 metros. Então elas devem, né, nesse sobe e desce de uma, sobe e desce da outra, elas vão se aproximando. Deixa eu colocar assim, ó. Imagina, ó. Eu tenho aqui uma serpente na base, uma serpente no topo. Então o que acontece? Ó, essa aqui, ela desce um pouquinho e depois ela sobe. Essa aqui ela sobe e depois desce. Então nota que a tendência é que elas fiquem se aproximando, já que eu percebo que a primeira serpente que está no topo, ela desce mais do que sobe, né? Ela desce 2/3 e sobe 3/5, né? Então tem que ser isso, porque senão elas jamais se encontrariam, né? Se ela sobe mais do que desce, pô, primeiro que ela vai sair da torre, né? Ela vai cair aqui, porque ela vai descer um pouquinho e vai subir mais, então ela vai faltar a torre aqui para cima. Então, não é isso que acontece, ela desce um pedaço maior, que eu botei aqui uma flechinha maior, e sobe um tanto menor. Então, ela, na realidade, desceu um pouquinho. A diferença entre as duas. Essa aqui, ela sobe um pouco mais e depois ela desce, mas desce menos do que subiu, porque senão aconteceria a mesma coisa, ela teria que ficar enterrada no solo. Então nota que assim, essa serpente desce um pouquinho, essa serpente sobe um pouquinho, no segundo dia, de novo, esse pouquinho descido, esse pouquinho subido, e aí elas vão chegar a um ponto que encontrar-se-ão. Né? As duas se encontram. Então a pergunta é quanto tempo é necessário para que aconteça esse encontro. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro raciocínio. Esta serpente aqui A, ela desce um tanto e sobe o outro. Então o que eu preciso? Eu preciso calcular a diferença entre as medidas para ver a real descida dela, né? Porque ela desce um pouco e sobe outro. Então tem que ver na real quanto que ela desce. Então eu vou fazer a diferença. 2/3 menos 3/5.
Aí uso o mínimo múltiplo comum para reduzir ao menor denominador comum, que nesse caso 3 e 5 é 15. 15 divide por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. 15 divide por 5, 3. 3 vezes 2, 6. E aí, não, aqui está errado. 15 por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. E aí eu tenho 10 menos 9, 1. Então aqui eu tenho 1 quinzeavos. Então essa serpente aqui, na realidade o que acontece com ela? Ó, ela desce 1 quinzeavos de metro por dia, que é a diferença entre a subida e a descida. Vou fazer o mesmo raciocínio para B, né? Vou calcular a diferença entre a subida e a descida. Bom, essa aqui ela desce mais do que sobe, né? Como nós vimos antes, tem que ser assim, caso contrário ela não desceria nada, nunca encontraria a outra. Então, vou colocar assim, ó, 3 oitavos menos 5 sextos. Redução ao menor denominador comum através do MMC, que nesse caso, ó, entre 8 e 6, ó, a regrinha do MMC de cabeça aqui, ó, 8 e 6. Eu posso usar aquele esqueminha, né, do tracinho, fazer por 2, dá 4, depois dá 3, enfim. Ou eu posso pensar um outro raciocínio. Eu pego o maior. 8 dá para dividir por 16? Não dá. Se desse, 8 já seria o MMC. Se 8 desse por 6. Como não dá, o que eu penso? Aí eu faço o dobro do 8, que é 16. 16 dá para dividir por 6? Não dá. Se desse, esse 16 seria MMC, mas não dá. Então eu pego e triplico 8. 3 vezes 8, 24. E aí, 24 dá para dividir por 6? 24 dá. Então esse 24 aqui é o MMC. Então eu vou colocar aqui 24. Ou então tu faz aquele processo, né, tradicional lá com a barrinha. 24 divide por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Menos 24 divide por 6 dá 4. 4 vezes 5, 20. Tu vê que aqui vai dar negativo, ó. Vai dar menos 11/24. Claro, por que está dando negativo? Porque eu diminuí primeiro o tanto que ela desce e diminuí o que ela sobe. Como essa aqui está na base, tem que ser o contrário, né? Ela vai subir mais do que desce. Então, logicamente que 5 sextos aqui, ó, é maior do que 3 oitavos de metro. Então, esse aqui é o maior. Então, esse deveria ficar na frente. Tá? Eu fiz o contrário aqui e encontrei negativo. Mas aí, né, só desfazer o sinal ali. E eu sei que essa cobra, então, ou essa serpente, ela sobe 11/24. Por quê? Porque ela desce 3 oitavos e sobe 5 sextos, que é mais. Então, ela 11/24 de metro por dia. Então, olha só. Essa aqui desce esse tantinho aqui por dia. Essa outra, que é a cobra A. A cobra B sobe esse tantinho aqui por dia. Então, nota que por dia, elas estão se aproximando quanto? A soma desses dois. Então eu preciso somar aqui, ó. Olha só, eu preciso somar 1/5 de metros mais 11/24 de metros. Eu preciso somar isso, por quê? Porque é o que é a aproximação real entre as duas. Imagina, duas pessoas estão na ponta de uma rua, nas esquinas, né, opostas. Se uma caminha 3 metros em direção à outra, e a outra caminha 2 metros em direção à primeira, quantos metros elas se aproximaram? Se aproximaram 5 metros, né? Ficaram 5 metros mais próximas, porque uma caminhou 3 e outra caminhou 2. Então é isso que está acontecendo aqui. Uma está descendo, outra está subindo. Então a aproximação por dia delas resulta da soma de 1/5. Eu não estou nem usando aqui o metro, tá? É 1/5 de metro mais 11/24 de metro. Fazendo isso, MMC entre 24 e 5. Aí posso usar aquele raciocínio. Ó. 24 dá por 5? Não. Então eu dobro. 48 dá por 5?
Também não. O triplo, 72 dá por 5? Não. O quádruplo de 24, 96 dá por 5? Não. 5 vezes 24, 120 dá por 5? Dá. Então o MMC é 120. Ou então tu usa aquele raciocínio 5 e 24. Dá por 2, repete o 5, dá 12. Dá por 2, repete o 5 e dá 6. Dá por 2, repete o 5 e dá 3. Dá por 3, repete o 5 e dá 1. E dá por 5, que dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Aí 120 aqui, eu divide pelo de baixo, divide por 5, dá 24. 24 vezes 1, 24. Mais 120 por 24 dá 5. 5 vezes 11, 55. Não é isso? Aqui, mas aqui eu tenho um problema. Não é 1/5, né? É 1/15. Aqui, faltou aqui, ó. É 1/15. Eu não vou fazer de novo a resolução, vou colocar aqui, ó, 1/15, tá? Que é a descida por dia. Então, vai mudar um pouquinho aqui. Na realidade, o MMC até vai continuar o mesmo, né? 15 e 24. Ó, eu vou ter que desfazer isso aqui, ó. Vai ficar um pouco feio, tá? Mas eu não vou gravar de novo o vídeo, tá? Já estou aí pedindo desculpas para vocês que isso não vai ficar muito legal, assim, esteticamente. Mas aí fazendo o MMC entre 15 e 24. Falta de atenção, né? Dá por 2, repete o 15, dá 12. Dá por 2, repete o 15 e dá 6. Dá por 2, repete o 15 e dá 3. Aí por 3 que dá 5 e dá 1. E por 5 que dá 1 e dá 1. Ó, vai dar a mesma coisa, 2, 2, 2, 3, 5. Também é 120. Então vou fazer aqui, ó. Que feio que ficou isso aqui. 20. 20 divide por 15. E isso vai me dar 8 vezes, né? 120 por 15 dá 8. 8 vezes 1, 8. Mais 120 por 24 dá isso 5 vezes. 5 vezes 11, 55. E aí eu tenho aqui 63 120 de metro por dia. Então isso aqui, ó, é o quanto elas estão se aproximando a cada dia. 63 120 metros por dia. Praticamente meio metro, né? Porque se fosse 60 para 120 daria exatamente meio metro. Então é um pouquinho a mais do que meio metro por dia. Bom, e agora como que eu finalizo esse exercício? Bom, eu vou pensar assim, ó. Em um dia, eu tenho uma aproximação entre elas de 63 120 de metro. Então a pergunta é, quantos dias ou de quantos dias eu preciso para que eu tenha aproximação completa de 63 metros, que é o tamanho da torre. Aí uma regra de 3, né? Vou cruzar isso. Olha aqui, ó, x vezes 63 sobre 120, então isso vai ficar assim, ó, 63x sobre 120 é igual 1 vezes 63, 63. Bom, para isolar esse x, olha só o que eu vou fazer aqui, ó, em função do espaço, ó, x igual, eu vou jogar esse 120 para cá vezes, e aí automaticamente esse 63 que está vezes, eu vou trazer de volta aqui dividindo. Tá? Então vou fazer uma troca entre o 63 e o 120, eu vou trocá-los de lugar, tá? Passa multiplicando e passa dividindo. Então isso fica 120 aqui ficou dividindo 120, aqui 63 63x. Deixa eu desfazer aqui, ó. Pouco espaço, olha só, vou fazer devagar, ó. Vou fazer aqui do lado.
Ó, 63x é igual a 120 vezes 63. Agora sim vai ficar melhor o exercício. Ó. 120 vezes 63. E aí divide pelo 63. Aí cancela 63 com 63. E x é igual a 120 dias. Ok? E aí eu fico com a letra B. Ok? Então era isso. Espero que tenha aproveitado. Aí mais uma vez eu me desculpo aí pelo aquele esquecimento aqui, né? Aqui, ó, que era 1/15, eu botei 1/5, aí acabou gerando um pouquinho de confusão aí no final, mas aí a gente consertou e espero que tu tenha aproveitado e mesmo assim o vídeo tenha te ajudado, ok? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.